Boa noite, espíritas, simpatizantes, não espíritas, homens e mulheres do nosso país. Vocês já ouviram falar em Chico Xavier, não é? O homem que recebeu o título do Mineiro do Século, o homem que revolucionou o Brasil desde o início do século passado, o homem que alguns espíritas afirmam ter sido João Evangelista, o homem que Eurípides afirma que o Chico disse a ele que ele foi João Batista, o homem que foi Allan Kardec, segundo vocês mesmos acreditam, o homem que foi Padre José de Anchieta, assessorado por Padre Manuel da Nóbrega, ou seja, Emmanuel, o homem que escreveu quase 500 livros, que deu provas incontestáveis na justiça, inocentando inocentes de um julgamento em Goiás, o homem que deu provas grafológicas, o homem que deu provas de amor, o homem que foi o líder e é o líder espiritual amando de Jesus. A maioria de vocês acreditam que Chico Xavier veio com mandato mediúnico por ordem de Jesus. Penso eu, para quem entende de espiritismo e de reencarnação. É o que eu sempre ouvi de mais de 200 amigos meus que tiveram o prazer de conviver com este homem chamado Amor, que tem uma rodovia em Uberaba, chamada Rodovia Chico Xavier, que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, que em 1971 parou o Brasil na extinta TV Tupi, no Pinga Fogo, onde ele respondeu a centenas de perguntas e levou o Brasil a parar em 2 programas que teve do Pinga Fogo. A maioria de vocês espíritas que eu conheço tem um amor pelo Chico Xavier, com raras exceções, um amor incondicional. Eu não tive o prazer de desfrutar do Chico a amizade íntima, como vocês desfrutaram. Mas tive sim contato com Chico Xavier, e tudo o que eu sei, além do que ele falou comigo na minha vida pessoal, sobre a vida do Brasil e do mundo, eu soube pela boca de vocês. Eu não vou citar nomes aqui, seriam mais de 200 nomes. Eu tenho 68 anos, faço 69 agora em maio. Eu vim para Uberaba há 39 anos atrás. Deixei São Paulo e aqui me instalei e devo ao Chico a minha vida, devo ao Chico e ao Dr. Bezerra de Menezes tudo o que eu sou hoje. Não sou quase nada, mas sou bem menos pior do que eu fui no passado. Tive algumas vezes com o Chico na casa dele, almocei, ia durante 10 anos no grupo da prece, não era trabalhador do grupo, mas eu ia lá e conversava com ele, recebia recados dele. Quando não, 2 amigos muito íntimos do Chico me trouxeram recados em momentos muito decisivos de minha vida. Para vocês terem uma ideia da minha fé abaixo de Jesus, em Chico Xavier, eu contrariei a ciência, não tomando remédios há 37 anos atrás, por orientação dele, para que eu aguardasse ordem do Dr. Bezerra de Menezes, que estaria me protegendo dentro do possível. Eu tenho essa carta guardada comigo. Bom, eu não fiz, não tomei, contrariei a ciência e só vim a tomar um remédio quando chegou a hora, recebendo um recado dizendo: filho, agora você já pode tomar determinados remédios que não vão mais te fazer mal. Precisa ter coragem para fazer isso. Coragem, fé e confiança num homem. E eu tive. Tudo que eu estou falando, vocês sabem muito bem. Não é segredo nenhum.
A minha vida histórica, a minha vida como ser humano, como trabalhador, como aprendiz do Evangelho, a minha história de São Paulo, Uberaba, todo mundo já conhece e eu aqui não estou para ser foco de atenção. Já fui foco de atenção demais quando muitos espíritas me traíram nas minhas conversas com Chico sobre a minha vida e a minha saúde. Vários, alguns deles já estão desencarnados com a graça de Deus, fizeram a gentileza de expor a minha vida em público. E nem por isso eu peguei ódio de ninguém, e nem dos que estão vivos ainda, que traíram a confiança minha e de Chico, tampouco tenho nenhum tipo de rancor, porque eu estou vivo e é isso que me interessa. Sou fundador de uma casa espírita, que graças a Deus não é a melhor casa do mundo. É uma casa onde eu estou me tratando e pagando as minhas contas do passado de crimes cometidos, tendo a bênção da mediunidade para servir a Jesus, mesmo sendo um pecador dotado de boa vontade, como diz irmão José. Eu venho aqui para lembrá-los uma coisa muito importante, que eu já falei em outros vídeos de YouTube, em outros canais. Eu não estou aqui para falar de político nenhum, porque, na verdade, eu não acredito muito em político, ainda aqui no Brasil. É um dos países mais corruptos do mundo. Me parece que perde para Turquia, Líbano e alguns países da África. Eu não estou aqui para falar se eu gosto de fulano ou se eu detesto ciclano. Não é essa a minha intenção. Quando foi exposto por alguns colegas espíritas, esses sim estiveram presentes junto de Chico Xavier e ouviram da boca dele o que eu vou recontar para vocês agora, e que contaram para mim o que o Chico falou. E não só para mim, 3 ou 4 pessoas vieram a público, é só vocês buscarem no YouTube, que vocês vão encontrar, com palavras diferentes uns dos outros, uns mais delicados, uns mais incisivos, uns mais contidos, mas todos foram unânimes em declarar um fato muito grave a respeito de Chico Xavier e a política do Brasil. Antes que eu termine meu vídeo, vocês sabiam, aliás, os espíritas antigos sabem, que Brasília existe porque a mulher de Juscelino Kubitschek veio conversar com Chico. Ele sugeriu que Juscelino tirasse a capital do Brasil da beira do mar e que Juscelino se aconselhou com Chico e levou Chico de helicóptero para ver Brasília. Vocês sabiam que a maioria dos homens importantes do país passaram pelo Chico para pedir algum tipo de orientação ou prece? Posso citar alguns. Antônio Emílio de Moraes, mulher do Silvio Santos, a primeira esposa Cida, Roberto Carlos, Anice, mulher de Roberto Carlos, a primeira esposa de Roberto Carlos. Dentre outros tantos, que eu teria que citar aqui no mínimo dezenas ou centenas de pessoas. Artistas plásticos, médicos famosos como Zerbini, delegados de polícia, juízes, padres, estiveram com Chico Xavier. Isso todo mundo sabe. Quem não sabe, procure, que se quiser eu dou as informações sem problema nenhum depois. Há um tempo atrás, quando estava aquela guerra das eleições, houve uma divisão no movimento espírita. Eu cheguei a ouvir, não sei se eu tenho gravado aqui no meu celular, um espírita famoso, conhecido, amigo meu, daqui de Uberaba, dizer: e eu sei o que o Chico falou, mesmo assim eu vou votar no homem que vocês não querem que a gente vote. De um outro espírita muito amigo de Chico, que também teve esse conhecimento, disse: eu sei da fala do Chico, mas discordo dele e vou votar no candidato que vocês não querem. É um direito de cada um, claro. Mas vamos lá.
A época do Collor, bom, presidente da República, todos passaram pela casa de Chico Xavier. Quando o Fernando Collor saiu candidato a presidente, segundo os espíritas antigos, amigos de Chico, me falaram, Chico recebeu o Collor e não recebeu o outro candidato, que eu sinceramente não vou citar nomes. E na época, o Chico tinha um afilhado de casamento, que eu também não vou citar o nome, em respeito à esposa dele, que está encarnada e que é apaixonada pelo Chico, muito mais do que eu. Ele era presidente do PDT, pediu ao Chico a caridade de receber determinado homem naquela época. E Chico disse, me perdoe, esta pessoa eu não recebo. Vocês antigos sabem de quem eu estou falando e do que eu estou falando. Não bastando isso, um advogado que morava em São Paulo, me parece que no ABC Paulista, era espírita. O Chico gostava muito desse advogado. Isso eu estou contando o que me foi contado por vários espíritas. Não foi um, foram muitos que me contaram a mesma história. Veio ao Chico e pediu a ele que recebesse determinado candidato à presidência da República. E Chico, humildemente, com muito respeito, disse que não estava disponível para receber tal pessoa. Este homem voltou novamente e pediu por várias vezes. Chico sempre negou. À época do Fernando Collor, eu trabalhava no Bittencourt Sampaio e o Uberaba inteiro sabia que o Chico não jamais iria falar, pedir voto para alguém, porque um líder espírita não pode fazer isso. E ele então sugeriu que se nós votássemos, segundo me foi contado, no Collor, seria o menos mal para o Brasil, embora Collor seria impeachmentado, perderia o cargo, mas que era um mal menor. Tá, vamos em frente. Passado um tempo, todos nós votamos no candidato Collor. Os espíritas todos sabiam dessa conversa que foi espalhada. Ele Chico contou para um número pequeno de pessoas, dando para nós um rumo, em segredo. E esse segredo se tornou público, porque nós todos ficamos sabendo. E aí a gente seguiu, entre aspas, a colocação do Chico para os amigos íntimos dele. Pouco tempo depois, Collor realmente, como o Chico disse, perdeu, foi impeachmentado e hoje está sendo preso. Depois de, sei lá, 20, 30 anos, não me lembro mais. Os amigos me contaram, eu não vou falar o nome, mas posso citar os que falaram na televisão. Geraldo Lemos Neto, Dirceu Abdala, que são coisas gravadas. Bacelli falou, foi entrevistado e respondeu com muita educação e com muito cuidado. Eu não sei mais os outros agora que deram entrevista. Eurípides do Chico deu entrevista, perguntaram para ele deu a mesma resposta que os demais. Eu estou citando aqueles que se expuseram, e aí houve um racha no espiritismo, dizendo que Chico jamais faria isso. Sendo ele um homem amor, ele jamais tomaria uma atitude tão drástica contra uma pessoa. Alegando que mesmo se alguém tivesse errado em outras vidas, que tinha a chance e o direito perante a lei da reencarnação de melhorar. Porque Chico havia contado para alguns vidas anteriores de determinado candidato. Vocês sabem disso? Lembram disso? Pois bem, houve o 8 de janeiro, antes disso teve os quartéis todo tomado por pessoas no Brasil inteiro, aquele movimento que ninguém engolia, o porquê que o placar virou no segundo tempo da situação de uma maneira assustadora. Vocês devem se lembrar que um determinado ministro
da Justiça, teria dito, ele só ganha passando por cima do meu cadáver. Vocês estão lembrados disso? Disse também um outro ministro, perdeu o Mané. Todo mundo sabe disso. Eu não estou aqui falando que eu votei em Bolsonaro. Absolutamente. Meu tio, João Gabriel da Silva, foi conhecido, conviveu com outro candidato na região de Mauá, Ribeirão Pires, onde era o sindicato. E conseguiu ser readmitido na Petrobras, enquanto meu pai perdeu tudo e não conseguiu nada. Nós tínhamos uma vida razoavelmente boa, de classe média, depois melhoramos mais, ficamos bem, e depois nós afundamos completamente, quando eu comecei a trabalhar desde os 8 anos de idade, vendendo banana, engraxando sapatos, no bairro do Ipiranguinha, ao lado da Igreja do Carmo, em Santo André. Aos 13 de idade, eu fui registrado numa empresa. E nunca mais eu parei de trabalhar. Não sou santo. E jamais diria essa frase que todo mundo conhece. Honesto como eu, só tem uma pessoa a que pode ser comparado a mim. Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu jamais seria louco de falar uma frase dessa. Uma frase realmente fora do contexto. Pois essa frase foi falada. Perfeito. Vamos adiante. Quando houve o tal do 8 de janeiro, eu fiquei apavorado, porque eu achei horrível, eu não gosto de violência, mas também não gosto de calar a minha boca. Eu me sinto omisso. O homem não peca só por fazer coisas ruins, ele peca por omissão. E eu me lembro perfeitamente que eu tinha vários amigos, eu tenho um casal, marido e mulher, que estão usando tornozeleira, que nunca fizeram nada em Brasília. Simplesmente estavam lá lutando por uma fé, por uma crença, de que havia algo errado nessa eleição. Que eu também não sei se houve, não estou afirmando isso. Não entraram lá dentro, estavam longe, muito longe do palácio. Foram presos. Recentemente, na época, quando perguntado ao Chico, na intimidade, o Eurípides gravou isso numa entrevista, Eurípides Higino dos Reis, nosso querido amigo. Chico nos disse, por favor, me protejam, este homem eu não quero receber em casa, ele me causa medo, ele me causa insegurança, ele me causa mal-estar. Eu não quero mal a ele, mas não quero recebê-lo em minha casa. Os espíritas da época sabiam dessa fala de Chico, porque mais ou menos umas 15 pessoas estavam dentro da casa do Chico quando ele disse isso. A resposta dos espíritas foram: vocês estão colocando palavras na boca de Chico Xavier. Vocês são espíritas mentirosos. Vocês não falam a verdade. Chico teria escrito alguma coisa. Ora, usemos a cabeça. Você acha que um homem do naipe do Chico teria ódio deste ou daquela pessoa? Tomaria partido publicamente? E vocês acham que ele não tinha uma opinião própria? Vocês se esqueceram que Bezerra de Menezes foi político no Rio de Janeiro? Que Eurípides Barçanufo foi ligado à política na região de Sacramento? Dentre outros homens da época, quando a política não era paga por dinheiro, mas sim por caráter. Ser espírita não pode ser político? Ser espírita não pode abrir a boca? Deixemos de ser hipócritas. Mas eu não estou aqui para falar isso. As últimas semanas estão me assustando muito. Ser condenado Collor me é um sinal muito sério de que estão dando um recado que o outro presidente será condenado e preso.
Condenaram uma mulher que agora o ministro Fux foi contra, dando 1 ano e 4 meses, que eu vi agora no YouTube, quebrando o poder do outro ministro, é algo significativo. Querendo prender pessoas porque estão fora do Brasil, jornalistas, porque falaram demais ou de menos, ou mentiram ou não mentiram, ou fizeram ou não fake news, é sério. Proibir o presidente da República à época de fazer uma live de sua casa no Palácio do Alvorada, está errado. Impedi-lo que pudesse contar das amizades do Brasil com Cuba, com Venezuela e com um monte de gente que não vale nada. Todo mundo sabe. Pois bem, o senhor Bolsonaro não me agrada em muitas coisas. Falava coisa pelos cotovelos, mas pegaram as partes cortadas das falas dele e aproveitaram tudo isso para destruí-lo. Nas épocas das eleições, uma televisão famosa colocou os seus funcionários e atores num trabalho maciço em Copacabana para pedir votos. O Bozo não vai ganhar. E criaram um personagem, uma empresa forte, que eu tinha tanto respeito por ela. Eu nunca perdi um programa dessa televisão. Achava uma televisão mais bem organizada. Atacaram tanto este homem que agora, recentemente, eu vi um novo YouTube aonde o atual presidente diz que não acredita na facada, que aquilo é uma fake news. Foi destruída a Lava Jato do senhor Sérgio Moro. Não entendo nada de advocacia, não sou formado em nada, mas que ele usou meios errados para condenar. E o dinheiro que foi devolvido por dezenas de pessoas aos cofres públicos. Houve ou não houve roubo à época da Petrobras, do Mensalão, do Petrolão, ou seja lá do que for? Então, por um ato supostamente errado do Sérgio Moro, ele usou a justiça de maneira errada para acusar e condenar uma pessoa. Passou por 3 instâncias, todos julgaram e condenado foi. Aceitou a condenação com humildade? Não foi. Foi ao enterro do neto, foi ao enterro da sua esposa, etc. Tudo estava muito bem organizado. Quais são as minhas dúvidas e quais são as minhas colocações? E quem não gostar do que eu estou falando, é só não me seguir nem no Facebook, nem no Instagram, nem nada, nem no YouTube. Porque eu não estou brigando com ninguém. Eu estou chamando a gente para usar um pouco a cachola, a inteligência. Lembram-se quando saiu uma matéria na televisão do Bolsonaro tirando o sarro de uma pessoa que estava morrendo com falta de ar? Eu fiquei horrorizado com a postura do Bolsonaro. Tempos depois, me mandaram a matéria completa. Ele não estava tirando sarro de ninguém. Pegaram um corte e colocaram só aquela cena. Ele estava pé da vida com o que estava acontecendo em Manaus, com o dinheiro liberado para comprar oxigênio, desvios e roubos de todo lado, e ninguém foi preso. Ou, que eu saiba, ninguém foi preso. Fiquei estarrecido quando vi o senhor Sérgio Cabral, quase 400 anos de condenação, ser solto, ir para casa, estar com a vida livre, ainda pensa em futuramente se candidatar. Eu estou falando alguma mentira ou eu entendi tudo errado? A mala do Gedel, é isso, lá da Bahia? O dinheiro guardado no apartamento. Era verdade ou era mentira? O que virou aquela história?
Eu estou vendo vários políticos fazendo lives. O Nicolas, aquele outro rapaz que eu não lembro o nome agora. São 3 ou 4 pessoas corajosas. Van Garden, Van alguma coisa do Sul. Aquele outro de Goiânia, muito inteligente, que fala inglês muito bem. Eu esqueci o nome agora. Eu tenho visto vários tentar falar. Aquele outro deputado ou senador, não sei, acho que é deputado evangélico, moreno, eu não lembro o nome de político, eu não sigo política. Eu vou lembrar depois. Eles têm coragem de abrir a boca e falar: está acontecendo algo grave conosco. Agora sai uma matéria. Dos 6 bilhões e tanto do INSS, do dinheiro das pensões do Correio e de outros órgãos públicos, desviados, prejudicando a Caixa Econômica e outros lugares. Eu sei que Caixa é certeza, Correio é certeza, Banco do Brasil eu não sei. Está no jornal, não sou eu que estou falando. A venda de coisas do Brasil para outros países. Eu pergunto a você, se você mora numa casa pobre e ganha 3 mil reais por mês, você pode pegar 10 mil ou 20 mil e mandar para um amigo seu para fazer graça? Pode? Não, né? Como é que o Brasil, sendo pobre, passando fome, com os hospitais sucateados, mandar dinheiro para países para ajudar os países? Eu queria entender isso. Como é que eu posso, sem dinheiro, mandar dinheiro para um bando de gente sem vergonha, ladrões, condenados, me calar diante de uma eleição que aconteceu na Venezuela, né? nem lembro o nome do presidente, nem quero lembrar, e calar a boca, proibindo à época o antigo presidente a falar que eles eram amigos. Vocês não acham que tem alguma coisa errada? Põe de lado quem é a favor de um ou de outro. Eu não sou a favor de ninguém. Eu sou a favor de Chico Xavier. Se Chico falou para os amigos dele do temor que ele tinha, determinado candidato, que foi o único que ele não recebeu em sua casa, e há que se lembrar, quem lê Espiritismo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a caminho da luz, Chico fez parte da fundação do Brasil, antes mesmo do Brasil ser descoberto. E vocês sabem disso. Eu amo Chico Xavier. Este homem é um médium de verdade. É um emissário de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é autêntico. Ninguém nunca conseguiu derrubá-lo. Porque ele é a verdade e o amor puro em essência. Como é que eu posso falar assim de um homem e não acreditar no que ele falou? É como você falar do seu pai. Meu pai é honesto, trabalhador, ninguém põe a mão no meu pai porque meu pai é meu pai. O Chico para nós é o pai espiritual do Brasil. Estou vendo agora um bando de gente indo lá no enterro do Papa Francisco, homem que eu admiro muito, mas não entendi por que ele adorava tanto o presidente, se é que adorava, né? Ou o cargo público dele assim o fazia ser. Eu pergunto, por que razão 20 pessoas vão entrar numa belo de um avião, com hotel, com tudo, para ir lá no enterro do Papa? Que fosse o presidente, a esposa, né? Que chama Janja, né? Um presidente chamado por Lula, uma esposa chamada por Janja, e por aí os apelidos vão. Levar 20 pessoas. Vi também no YouTube o que está acontecendo com o presidente da Câmara, que não vai levar adiante o pedido dos deputados para entrar com anistia. Eu não concordo que quem fez alguma coisa grave seja anistiado. Como também não entendi até agora as cenas que não foram mostradas na televisão, em lugar nenhum, que foram omitidas da comunidade brasileira. Eu queria que vocês pensassem nisso. Vai dar 30 minutos de gravação. Não estou aqui
metendo pau em ninguém. Recebi recentemente uma matéria no YouTube de uma pessoa, um repórter importante, contando a história de Santo André e de Celso Daniel, com mais de 5 pessoas mortas. Eu prefiro não acreditar que isso seja verdade. Será que a gente vai ficar dormindo em berço esplêndido, fingindo que nada está acontecendo, e dizer que ama Chico Xavier? Me perdoa, Jesus, me perdoa, Chico. Esse sou eu. Eu estou só falando isso porque é a minha opinião, baseado em fatos. Eu não estou aqui dizendo que alguém cometeu ou não cometeu crime algum, mas que tem algo estranho de podre no reino da Dinamarca, isso tem. E não podemos deixar isso ir adiante. E eu não tenho poder nenhum para fazer nada, porque se eu tivesse poder, eu pararia o Brasil inteiro, sem faca, sem revólver, sem nada. Pararia tudo. Tudo. Por uma semana, 2, todo mundo em casa, época de Covid. Pararia o país. Porque está faltando muita vergonha na nossa cara. Deus, Jesus, tenha misericórdia de nós. Porque se a época quando o Senhor morreu na cruz, Senhor, o Senhor pediu a Deus que perdoasse a gente, porque a gente não sabia o que fazer, o que fazia, o que o Senhor diria agora? Perdoa de novo, porque agora eles sabem o que fazem, mas escolheram o caminho errado. Não tenho nada contra meus amigos que torcem para este ou aquele partido. Minha amizade não depende disso. Eles nem conhecem eu. Nunca me conheceram. Não sabem quem eu sou. Mas peço a vocês, usem um pouco a inteligência. Acreditem um pouco nos espíritas que contaram para nós essas verdades. Acredite um pouco em Chico Xavier, ou então muda de religião. Se você ama tanto o homem mais importante do espiritismo no Brasil e no mundo, e vai dizer que Chico não tinha opinião própria? Quantos espíritas Chico cortou amizade? Vocês conhecem a carta que Chico mandou de 5 páginas, escrita à mão, em lágrimas, desabafando a dor de um grande espírita famoso que machucou muito ele, e outros tantos médicos que foram embora de Uberaba, e espíritas famosos que Chico cortou relação? Vocês não sabiam disso? Chico colocou no jornal que estava cortando relação com Ciclano e Beltrano porque não queria mais ser amigo de fulano. Claro que ele não fez isso. Mas eu tenho a cópia da carta. Vamos acordar, gente? O Brasil está indo para o buraco. E eu não sei o que será de nós. Eu não tenho mais esperança de nada na minha vida, a não ser o meu trabalho, porque eu já vivi bastante. Eu estou feliz com o que eu faço. Tenho muitos problemas de saúde, mas a minha cabeça não perdeu o raciocínio. Eu não estou com Alzheimer, eu não estou com demência. Meus problemas são de ordem física. Muita gente não sabe, mas tem hora que eu até perco a visão. Tem hora que eu preciso ficar na cama 2, 3 dias quietinho, passando mal. Isso é um problema meu. Levanto, vou para o centro e trabalho. Foi o que Chico me falou. Nunca mais pare de trabalhar, meu filho. Eu nunca mais parei. Eu vou arrastando o corpo, levado no colo para o centro espírita. Mas eu vou. Parece que eu não tenho doença nenhuma, né? Pois eu tenho. Eu não sou doente, mas meu corpo está doente há mais de 38 anos, salvo por Chico Xavier e Bezerra de Menezes. Beijo grande a todos. Me perdoem quem não gostar do que eu estou falando. Eu quero só que vocês raciocinem. Até qualquer hora. Tchau.